Eu vou começar lendo com você aqui 1 Samuel, no capítulo 16. Se você é dos que anota o seu bloquinho aí no celular, o nome dessa palavra é não desista, desfrute. 1 Samuel, capítulo 16, eu vou ler a partir do verso 11, que diz assim: E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois nós não nos assentaremos até que ele venha aqui. E mandou buscá-lo, e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo, e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Tem um segundo texto que está em 1 Reis, no capítulo 2. Anote aí, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. 1 Reis, capítulo 2, verso 11 também, que diz assim: E os dias em que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos. 7 anos reinou ele em Hebrom, e 33 anos reinou em Jerusalém. Amém? Eu vou introduzir, para que você possa entender a minha palavra, eu vou introduzir aqui com Davi. Gente, eu tenho uma limitação, que eu só posso ir daqui até aqui, tá? Segundo a mídia ali. Então, se vocês verem eu travado aqui, é por causa deles. Amém? Eu vou introduzir com Davi. A maioria de nós que caminhamos para a igreja, ou até mesmo quem não caminha para a igreja, conhece a história de Davi. Deve ser as primeiras das histórias dos desenhos que a gente bota para os filhos. Nós conhecemos o reinado glorioso, vitorioso que Davi teve. Mas eu quero lhe chamar a atenção para esses 2 pontos aqui que eu li da palavra. Segundo os historiadores, Davi ele tinha entre 12 e 17 anos nessa minha primeira leitura, quando Samuel vai até a casa de Jessé e unge Davi como rei, derrama o óleo sobre ele e o Espírito do Senhor vem sobre ele. Ele tinha, segundo os historiadores, a Bíblia não cita a idade dele exata, mas os historiadores dizem entre 12 e 17. Eu fico aqui com os 12 anos por causa da história dos Hebreus. Esqueci o nome do escritor agora, mas é um dos mais confiáveis, digamos assim. Davi ele tinha 12 anos, mais ou menos, quando ele recebe esse óleo sobre a cabeça dele. E lá em 1 Reis, capítulo 2, que eu li com você, quando Davi é levantado de fato, que ele vai e ele assume o trono, ele tinha 30 anos de idade. Então Davi, ele passou por um processo de mais ou menos 18 anos, desse dia que Samuel foi até a sua casa, derramou óleo sobre ele, o ungiu como rei, até o dia que de fato ele assume o trono de Judá, primeiramente. Então, há um processo de 18 anos aí, e essa é a primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção. Nós vemos um menino recebendo uma promessa de Deus, e aqui eu preciso que você contextualize e viaje comigo. Imagina, Samuel já era um profeta respeitado em Israel, Samuel era reconhecido como um profeta de Deus. Esse profeta vai na sua casa e unge seu filho. E aí eu preciso que você viaje comigo nisso daqui. Davi com 12 anos recebendo essa unção, janta com o profeta, e no outro dia, a vida segue normal. Davi provavelmente acordou nas madrugadas, foi para o campo, cuidar das ovelhas malhadas do pai. E tem um detalhe aqui que você tem que entender, tá? As ovelhas malhadas eram as ovelhas de trás da manada. As ovelhas branquinhas, bonitinhas, elas ficavam à frente.
Então havia outros pastores que cuidavam dessas ovelhas. E essas ovelhas que ficavam na frente, talvez você nunca tenha ouvido isso, porque 10 anos eu me atentei a isso agora. Essas ovelhas que ficam na frente, elas ficam numa pastagem melhor, elas ficam com melhor acesso, porque elas precisam ser mais bem cuidadas. As malhadas que Davi cuidava, elas ficavam no fundo da terra, geralmente a terra menos cuidada. E é por isso que aonde Davi cuidava das ovelhas, vinham tantos ursos e leões. Por esse simples detalhe. Era uma terra mais fechada, provavelmente de árvores, aonde ele cuidava das ovelhas malhadas. Então eu quero lhe chamar a atenção para um menino que recebe uma promessa, que recebe uma unção e que o Espírito de Deus vem sobre ele. E no dia seguinte, ele volta para a normalidade. Ele vai cuidar das ovelhas. E aí eu comecei a imaginar, pensa comigo assim, Davi deve ter ficado com esse negócio na cabeça dele. Rapaz, eu vou ser rei? Será quando é que vai ser isso? Eu vou ser rei. O pai dele, eu imagino muito mais ainda, Jessé, pensando sobre isso, pensando, meu Deus, o meu filho foi ungido rei sobre Israel. E o que eu quero lhe chamar a atenção para o processo, do dia que ele recebe a promessa até o dia que ele assume o trono, é que Davi foi um homem que dentro desse período de 18 anos, ele viveu exatamente o processo que ele precisava viver, e ele desfrutou do processo até chegar a esse dia. E muito provavelmente tenha entre nós aqui, alguém que esteja esperando uma promessa há 1 ano, ou 2, ou talvez 5 anos, e você já tenha pensado em desistir dela. Talvez Deus te falou uma coisa e você já passou tanto tempo que você fica assim, rapaz, será que eu ouvi direito? Será que era de Deus? Será que isso ainda vai acontecer? Será que eu errei no meio do caminho para isso ainda não ter se concretizado? Então eu preciso que você pegue essa história de Davi e pense, meu Deus, como que Davi pôde esperar 18 anos tão pacientemente? Davi, ele recebe uma promessa e ele não para por causa dela, ele continua a sua vida normal, cuidando das ovelhas, como diz a Bíblia. Nós conhecemos a história que ele chega, ele derruba gigantes, ele derruba leões, ele mata ursos e ele derruba Golias, tudo dentro desse processo natural, até esse grande dia. Mas de tudo que eu quero te chamar a atenção e que eu estou introduzindo com Davi, é que nós precisamos, talvez nunca se viu em uma igreja cristã pós-moderna, no nosso século, se eu posso dizer assim, pessoas que conhecem Cristo, pessoas que conhecem a palavra como nós, pessoas que têm promessa, pessoas que já viram o milagre de Deus em muitas ocasiões, mas que não têm conseguido desfrutar do dia a dia. Sabe a coisa mais espantadora que eu vejo em Davi, logo que ele recebe essa unção? É que ele não deixou de fazer o óbvio no dia seguinte. Davi não parou de fazer as coisas básicas que ele sabia que ele precisava fazer. Davi não deixou de ir trabalhar. Eu lembro que em 2015, eu trabalhava num escritório há 3 anos e meio, e esse escritório fechou. E quando esse escritório fechou, na época, eu vim orando, buscando ao Senhor, querendo ser chamado para o ministério, e eu lembro que quando esse escritório fechou, me bateu uma convicção no meu coração. Cara, esse escritório fechou, porque agora acabou esse negócio de vida secular para mim. Vou ser pastor, vou para a igreja, vou ficar 100% no ministério. 2015. Eu tinha convicção, irmãos. Eu tinha convicção de que Deus tinha fechado aquele escritório para eu poder tomar o rumo. E eu fui orar, buscar a Deus. E a primeira voz que eu ouvi, clarinha de Deus, no meu ouvido, foi assim: Robertson, vai procurar um emprego. Eu falei, não pode ser o Senhor. Mas foi, irmãos, era o Senhor, eu tive que procurar um emprego, tive que trabalhar. E de lá para cá, eu me converti em 2011, de lá para cá eu vi o processo de Deus em tudo que foi acontecendo na minha vida,
até eu chegar aqui hoje. Mas o que Deus meio que me deu um choque, um despertamento nesses dias foi: Robertson, você precisa desfrutar mais do que você está vivendo hoje. Porque aquilo que eu estou vivendo hoje, e que às vezes eu levanto para me reclamar, são coisas que há alguns anos atrás eu coloquei meus joelhos no chão e eu orei por elas. Eu sou pastor hoje, mas ainda sou bancário. Tenho uma lista de metas todos os meses para bater. Sou casado. Casamento é bom, mas dá trabalho. Bem pouquinho, que a minha esposa é boa demais. Tenho 2 filhos. Tenho uma rede de casais para a gente cuidar. Cuido do melhor ministério da igreja, que é os guardiões. Não é não, Jonathan? Mas em meio a tudo isso, em meio a tantas tarefas, em meio a tantas coisas para fazer, o Espírito começou a me mostrar que eu estava perdendo o desfrute em meio a tudo isso. Eu não estava desfrutando como deveria da convivência com a minha esposa, da convivência com os meus filhos, do trabalho pelo qual eu tanto orei para ter e para chegar onde eu cheguei. Eu não estava desfrutando das coisas óbvias que Deus me entregou, que fazem parte do processo normal e natural, para que eu possa cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Davi, em meio ao seu processo, ele só conseguiu derrubar Golias, porque ele foi preparado antes, derrubando ursos e leões. E o mais incrível é que ele tenta vestir a roupa de Saul, antes de derrubar Golias. E a gente conhece a história, que a roupa fica grande, não serve, ele tira a roupa. Então ele olha para o que ele tem na mão, e o que ele tem na mão é uma funda. A funda era a ferramenta que Deus tinha entregado no meio do processo dele. Então eu aprendo que as ferramentas que eu preciso para cumprir o propósito, para derrubar os gigantes que vão aparecer, elas vão me ser entregues em meio aos processos do dia a dia. É enquanto eu trabalho, é enquanto eu visito um cliente, é enquanto eu bato uma meta, é enquanto eu sento com meu filho, é enquanto eu estou com a minha esposa, é enquanto eu entendo esse processo e eu desfruto desse processo, eu vou recebendo as armas que me municiam para cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E o alerta que eu quero trazer para você hoje é o que o Senhor trouxe para mim. Você precisa desfrutar da sua vida hoje. E talvez você pense em: Robertson, você não conhece a minha vida, você não sabe os problemas que eu estou passando, você não sabe as lutas que eu tenho. Só por você estar nesse lugar hoje, podendo ouvir essa palavra, você não está em um leito de hospital, você teve condições suficientes para chegar nessa igreja, eu tenho convicção que você tem motivos para desfrutar. Davi, eu percebo que Davi foi um homem que não ficou parado, esperando: pai, o senhor está brincando comigo, o senhor quer que eu vá cuidar das ovelhas malhadas, que fica no meio do mato, aparece urso. O senhor já pensou se um urso desse me mata? Eu sou rei, moço, posso morrer não. Já pensou se um leão desse me pega? Eu sou rei, pai, não vou não. Eu suspeito assim, que alguns de nós aqui, não sei se era você, varão, alguns de nós aqui, meu amigo, ia acordar com o nariz empinado em casa, falar assim: papai, eu sou rei agora. Não, esse negócio de cuidar de ovelha não é mais comigo não, pai, manda meus irmãos. O senhor viu aí? O senhor botou meus irmãos tudo na minha frente, ó. Tudinho. O escolhidão aqui foi eu, papai. Irmãos, misericórdia. Alguns de nós talvez seria essa a reação pós-unção, porque a Bíblia diz, não é que só Samuel derramou o óleo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Davi a partir daquele dia. Irmãos, alguma coisa mudou dentro de Davi a partir daquele dia. Davi, a partir daquele dia, começa a enxergar as coisas diferentes. E agora aqui eu preciso que você volte lá para o dia que você entregou sua vida para Jesus. Vai, 5 segundinhos aí, lembra do dia que você tomou a decisão, talvez foi aqui na Esperança, você foi lá na frente, estouraram um negocinho.
Lembra do dia que você entrega a sua vida para Jesus. Aquele dia, a Bíblia diz que ele retira do pó o necessitado. Você era o necessitado sendo retirado do pó. Ele retira do monturo o desvalido. Você era o desvalido sendo retirado do monturo. Aquele dia que você estava quebrado, amassado, banhado em pecado, e em questão de segundos, você se torna a pessoa mais feliz do mundo. Você se torna a pessoa, parece que todos os problemas sumiram, parece que uma carga saiu de cima de você, porque o Espírito do Senhor veio sobre você naquele dia. Nós precisamos trazer à nossa memória, sabe, esse momento frequentemente, para que a gente possa lembrar, meu Deus, aonde o Senhor me trouxe, meu Deus, o Senhor me entregou salvação, o Senhor tem feito algo sobrenatural na minha vida, meu Deus, como é que eu posso não estar desfrutando de tudo que o Senhor tem me colocado em minha vida? Como que eu posso estar tão omisso ao processo que o Senhor me colocou para viver, meu Deus? Eu estou abrindo meu coração porque foi as coisas que eu pensei, meu Deus, como que eu posso estar tão omisso a esse processo, as coisas que o Senhor está construindo hoje? Então, meu pedido, essa é uma palavra de despertamento, o meu pedido para você é, não pare de fazer o óbvio, não pare de fazer aquilo que é trivial, que é casual, que é do dia a dia, mas desperte e entenda que tem armas que Deus quer te entregar no meio desse dia a dia, para que você possa, no momento certo, cumprir o seu propósito. Para que você possa, no meio de tudo isso, desfrutando, ser usado por Deus. Um dia, eu fui visitar um cliente e apresentei, fiz meu trabalho, né, a parte profissional. Concluí, estava terminando com ele ali, quando o Espírito Santo veio e falou comigo. E eu falei com ele assim, fulano, no meio da conversa, o Espírito Santo foi agindo, ele meio que se abriu em coisas pessoais, que não tinha nada a ver ali com o trabalho. Então eu percebi que Deus estava fazendo alguma coisa. Então, no final, tinha terminado, falei assim, fulano, eu posso orar por você? Ele até meio que arregalou o olho assim, né? O gerente do banco pedindo para orar por mim. Eu orei por ele, o abençoei. Enfim, fui embora. E hoje é quarta. Na segunda-feira eu recebi uma mensagem dessa pessoa. E ele falou assim, Robertson, eu queria me aproximar mais de você, espiritualmente. Daquele dia para cá, eu tenho tido uma fome, eu tenho buscado muito Deus, e eu quero me aproximar mais de Deus. E eu falei, meu amigo, vamos tomar um café, chamei ele para a nossa célula. Estou lhe contando essa história para você saber, irmãos, eu não saí de casa falando assim, Senhor, eu quero ganhar uma alma. Mas naquele dia, eu estava trabalhando, eu estava fazendo o óbvio, fazendo o que eu precisava fazer. Deus encontrou uma oportunidade de me usar. Agora, irmãos, quando nós saímos de casa, já estressados, nós já saímos pensando, já saímos atrasados, a gente já dorme pensando nos problemas que a gente não conseguiu resolver hoje, que tem que resolver amanhã, pensando naquele boleto que não deu conta de pagar, meu Deus, eu paguei só o mínimo do cartão esse mês, Senhor, e a fatura, vou parcelo ou não parcelo? E a gente vai, sabe, e essas coisas vão enchendo a gente, elas meio que vão cegando a gente para o dia a dia. Parece que a gente só tem um momento de clareza espiritual quando a gente vem para um culto. Parece que a gente precisa vir para um lugar como esse, sentar numa cadeira, para poder, agora Deus vai falar comigo. Não. Se nós entendermos e começarmos a desfrutar da nossa vida no dia a dia, nós vamos ouvir Deus. Irmãos, Deus já falou comigo até em camisa de jogador. Em número de camisa. Eu pedi Senhor, me direciona nisso. Apareceu o cara com o número da camisa. Eu falei, é isso. É Deus falando. Foi ou não foi? Foi. Falei, é Deus falando. Mas porque eu estava atento, porque quando nós estamos desatentos, caminhando, reclamando, sem desfrutar daquilo que Deus nos entregou, irmãos, Deus pode Deus traz trovões e a gente não escuta.
Ele pode levantar profetas, pastores, pode passar Irmãos, o que for, você não vai ouvir Deus se você estiver no meio da sua confusão mental, sem desfrutar do lugar exato onde Deus te colocou hoje. Deixa eu te falar, eu não sei o lugar que você está, mas eu tenho convicção que Deus quer que você desfrute da sua vida exatamente no lugar que você está hoje. Porque eu não vi Deus tirando nenhum homem na Bíblia de lugares adversos e de dificuldades para que ele pudesse cumprir o propósito. Falar assim, não, meu filho, eu tenho que te tirar do meio dessa tribulação, desse trabalho difícil, dessa família complicada. Eu vou te tirar para poder te abençoar, para que você cumpra o seu propósito. Não, irmãos. No meio do processo, ele foi entregando as armas para o cumprimento do propósito dele na vida de cada homem de Deus. Ele fez isso com Davi, ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Isaac, ele fez isso com José. Irmãos, José foi vendido pelos próprios irmãos. Foi comprado, levado ao Egito. Resumindo a história mesmo, bem resumida, José é o cara da Bíblia, que tinha tudo para ser indignado, ferido com a família. Teve a oportunidade na mão de ouro de acabar com a vida dos irmãos, de se vingar. A Bíblia, irmãos, a Bíblia diz que o único homem sem pecado é Jesus. Amém? Mas a Bíblia não cita nenhum pecado de Daniel e nem de José. E eu sei que eles pecaram, mas aqui é meu achismo, amém? Eu acredito que Deus não cita nenhum pecado de José, não porque ele não pecou, mas porque ele foi um homem tão santo, viveu uma vida tão íntegra diante dele, que Deus preferiu falar assim, não, eu não vou citar, é muito pequeno perto da grandeza do que você realizou. José, irmãos, é vendido como escravo, a mulher fica pelada lá diante dele, ele sai correndo, ele é preso porque recusou, passa mais 2 anos preso. Resumindo, esse homem é levantado como o segundo maior no Egito. E é tão maravilhoso, você vai ver isso em Gênesis, eu acho que 40, deixa eu ver se eu lembro aqui, 40 não, 30 e alguma coisa. Acho que 31 ou 32. Você vai ver que quando os irmãos dele percebem que ele é José, no Egito, a Bíblia diz que os irmãos ficam consternados, a ponto de falar assim, meu Deus, é José. E eles pensam e dialogam entre si, meu Deus, José, o que José vai fazer com a gente? E eles começam a chorar, e a se ajoelhar diante de José pedindo perdão, e a Bíblia, meu Deus, é incrível que José responde a José, meus irmãos, olha o que José diz, meus irmãos, não se consternem, não se abalem, não se preocupem, meus irmãos, porque aprouve o Senhor me mandar para o Egito, para a salvação de toda a nossa terra. Irmãos, o homem é vendido, mas ele entendeu que ele estava dentro de um processo que ele precisava viver, e esse processo estava preparando ele para cumprimento daquilo que ele nasceu para fazer. E não é fácil, irmãos, não é fácil entender isso. Não dá para a gente pegar uma cartilha e falar assim, não, eu vou começar a desfrutar a partir de agora, irmãos, isso tem que ser intencional. Isso tem que ser dia a dia. Eu tenho que acordar hoje falando, hoje vai ser hoje. Sabe? E vigiar hoje, irmãos, é um dia de cada vez. Mas José, ele é um homem que ele manda uma mensagem de Deus para nós, dizendo assim, olha, é possível ser ferido pela família. É possível ser acusado injustamente. É possível honrar a Deus e mesmo assim ser passado para trás. É possível. É possível em meio a tudo isso, eu não ser ferido na minha alma, se eu entender que eu estou em um processo do Senhor. Alguns de vocês talvez não tenham conseguido desfrutar, porque estão amarrados numa mágoa de anos e anos atrás.
amarrado numa ferida, amarrado num ressentimento, amarrado numa falta de perdão. Não estão conseguindo desfrutar do que Deus entregou porque acham que poderiam estar em um lugar melhor. Irmãos, se a Bíblia tem uma grandeza, e ela tem muitas, uma delas é nos mostrar que as nossas justificativas, elas não valerão de nada diante do Senhor. Não vai valer diante dele justificar, Senhor, foi porque meus irmãos me traíram. Aí ele vai falar assim, olha para a história de José, moço. Assim, Senhor, é porque me jogaram numa fornalha naquele trabalho. Meu amigo, olha para a história de Daniel. Senhor, eu fui injustiçado, Senhor. Olha para Jesus. As nossas justificativas, elas não vão valer diante do Senhor, igreja. Então o meu chamado para você, e eu sou o primeiro aqui, amém, nesse chamado. O meu despertamento para você é, desfrute da sua vida hoje. Em uma conversa com um amigo, ele falou assim, moço, por que é tão difícil ser feliz? A gente tem tudo para ser feliz. A gente tem tudo que é preciso para ser feliz. Tudo. Mas a gente gosta de complicar as coisas. A gente gosta de dificultar o negócio. Então, meu chamado é, pare hoje. Reflita sobre a sua vida. Meu Deus, será que Deus não tem te entregado muito mais do que Ele prometeu? A Bíblia tem um texto que diz assim, vos dei a Cristo, não vos daria juntamente com Ele todas as coisas? Está dizendo mais ou menos assim, o que eu tinha de mais precioso eu já lhe entreguei. O que é nessa terra que eu não posso lhe dar? Por que você está ansioso, está inquieto? O que eu tinha de precioso eu já lhe entreguei, o mais precioso. Abra comigo sua Bíblia aí em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. A partir do verso 1 diz assim, Mateus 20, a partir do verso 1. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família e que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acordado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. E ele, saindo outra vez, cerca da hora sexta e da nona, fez da mesma forma. E ele, saindo cerca da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Eles disseram-lhe, porque nenhum homem nos contratou. Ele lhes disse, ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E, vindo os que foram cerca da hora 1/10, receberam cada homem 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam cada homem 1 denário. E recebendo, murmuravam contra o dono da casa,
dizendo: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizestes igual a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Irmãos, esse texto, talvez aqui um fechamento, uma chave de fechamento para isso que eu quero que o seu coração entenda nessa noite. Estes homens, eles foram chamados para trabalhar, e a Bíblia é clara. O chefe aqui, o dono da vinha, ele combina 1 denário com os primeiros que ele chama. Ele combina 1 denário, os caras vão. Os demais que ele foi chamando durante o dia, ele fala: vão lá que eu vou pagar o que é justo. No final aqui, os caras que foram primeiro não gostaram de receberem o mesmo que os outros que trabalharam 1/3 deles receberam. Mas aí eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Retira daqui os outros. Digamos que só quem foi para a vinha trabalhar foram os primeiros. Com quem o chefe chamou, combinou 1 denário, foram só eles. No final do dia, eles terminam o serviço, chegam até o chefe da vinha, o chefe da vinha paga 1 denário. Eles não iam ter do que reclamar, sim ou não? Não tinha outros trabalhadores. Os caras iam pegar o denário deles, que foi combinado, e iam embora feliz, sim ou não? Sim. Só que o que a Bíblia deixa passar, o sentimento que esses homens deixam passar aqui, é que eles foram embora para casa frustrados. Eles murmuraram e foram embora insatisfeitos com o pagamento. Será que você conseguiu entender, já sem eu precisar falar? Eles só saíram frustrados, murmurando, porque eles tinham uma comparação. Se eles não tivessem com quem comparar, eles tinham saído de boa dali. Mas ao final do dia, eles olharam para os outros: ei, peraí, isso é injusto. Na cabeça deles. Como eles tinham com que comparar, eles se frustraram, murmuraram, saíram dali totalmente insatisfeitos. O que eu quero lhe dizer é que muitas das nossas frustrações, das nossas reclamações e da nossa falta de desfrute no dia a dia, é porque nós começamos a fazer comparações na nossa vida. Nós temos uma casa boa, mas começamos a comparar com a casa do outro, que tem melhor. Nós temos um carro bom, mas nós começamos a comparar com aquele outro. Nós temos um tênis legal, mas olhamos para o outro, que tem outro tênis melhor. Nós temos filhos maravilhosos, mas aí nós vemos só a foto daquele filho, lá do filho do outro no Instagram. Meu Deus, como é maravilhoso a forma que essa mãe cria essa criança. Nós olhamos para as vidas das redes sociais hoje e comparamos com a nossa. E aí trazemos frustração para dentro de nós, porque começamos a comparar. Eu nunca vi, irmãos, quem aqui já teve a oportunidade de comprar um carro que desejava? Quem já teve? Levanta sua mão aí. Rapaz, o carro que eu queria, esse carro e eu consegui comprar. Levanta sua mão aí. Ô Senhor, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Eu, graças a Deus, eu já tive isso, esse privilégio. Irmãos, e é incrível que enquanto você não tem, seus olhos estão brilhando, as pupilas saltam, você pensa naquele negócio: não, se eu vou conseguir. Irmãos, depois que você conquista, passa-se alguns dias, é só um carro. É só um carro. Nós ficamos na luta pela casa própria, sim ou não? Quem aqui já está na sua casa própria? Mesmo que esteja financiada como a minha, 30 anos, amém?
A gente fica no desejo, eu preciso da minha casa, eu não aguento mais pagar aluguel. A gente sai do aluguel e paga mais caro no aluguel da Caixa. Mas há aquela realização inicial, nós entramos para a nossa casa e tal. E aí começa a passar o tempo ali dentro. Você começa a parar de desfrutar. Essa casa está muito isso. Essa casa precisa disso. Eu preciso aumentar isso. Eu preciso fazer isso. Irmão, estou falando de vida minha, amém? Própria. Se fosse só eu que fosse assim, misericórdia. Que o pastor que vos prega é o mais pecador entre todos. Mas nós começamos a perder o desfrute daquilo que o Senhor vai nos entregando, porque nós começamos a olhar para o outro lá fora, nós começamos a comparar. Irmãos, e aqui não é uma teologia do pare onde você está e viva só com o que você tem, não. Irmão, seja grato, desfrute daquilo que está na sua mão hoje, porque quando eu olho para o coração de Deus, eu imagino assim, eu como pai, eu imagino, cara, se você é pai, para exemplificar melhor, quem é pai aqui, levanta a mão. A gente quando é pai, que a gente dá um brinquedo para a criança, lá em casa eu não sei, mas tem um sãozinho que ele é um dia. Quando o brinquedo é bom, que ele apegou, ele dura 3, 4 dias. Aí acaba. Ok? O trenzinho que está durando mais lá em casa é bola. Mas o resto some, quebra, perde. Irmãos, dá um desgosto de comprar brinquedo por menino. Dá um desgosto, você não quer. Você olha para um trem assim, fica com vontade de comprar. Mas se eu comprar, eu sei que no outro dia já era. Dá um desgosto, sabe? Mas aí esses dias, eu e a Fernanda, a gente olhou uma casinha lá, tá uma cozinha para dar para a menina, e eu pensei assim, rapaz, a Elisa merece esse trem, porque ela brinca de verdade, ela senta, ela brinca, ela guarda, a bicha é organizada, nem parece que é filha minha e da minha esposa, é um som que veio do Senhor, não, estou brincando gente, nós é organizadinho, nós. Então eu falei para ela assim, amor, não, vamos comprar, era cara a cozinhazinha, eu falei, não, vamos comprar, porque com ela vale a pena. Ela usa, a bichinha brinca mesmo com o negócio. O que eu estou dizendo para você é, desfrute, sabe? Eu imagino Deus mais ou menos assim, olhando para nós, falando assim, rapaz, esse menino está nessa casinha financiada de 50 mil aí, e está numa alegria desfrutando. Rapaz, eu vou abençoar ele com uma casa melhor do que essa. Olha, bicho, o carrinho, 2 portas, não tem ar-condicionado, mas eu não vejo o cidadão reclamando desse carro, moço. Não murmura. O pneu fura toda semana e esse cara não murmura. Moço, eu vou abençoar esse cara com um carro melhor. Sabe, eu imagino mais ou menos o coração de pai, de Deus, olhando assim, com vontade de nos abençoar, de nos fazer ir mais longe, porque nós estamos desfrutando daquilo que Ele nos entregou. Nós estamos desfrutando, independente de ser muito ou de ser pouco, de ser grande ou ser pequeno, nós estamos no meio do processo, desfrutando, tendo tristezas de vez em quando, tendo tribulações, tendo dificuldades, mas desfrutando na maior parte do tempo, entendendo que o que nós estamos vivendo, o óbvio, o dia a dia, faz parte do processo que Deus tem para nós. Então, irmãos, o meu chamado é celebre o que Deus te deu, o que Ele te entregou até hoje. Celebre a vida que você tem, celebre o trabalho, celebra a igreja, celebra o líder que você tem. Hoje eu vi um pastor na ministração falando assim, olha, você que reclama do seu pastor, vira pastor e pede para Deus uns líderes igual você, para ver se você quer. Irmão, já pensou se você pudesse, já quem assistiu o filme do Jim Carrey lá, que ele vira Deus, Todo-Poderoso, né? Irmão, já pensou você no lugar de Deus, um dia, olhando para a sua vida? Será que Ele te daria tudo que você tem pedido? Será que Ele te entregaria aquilo que você acha que realmente precisa? Te conhecendo, porque irmãos, minha esposa me conhece, mas quem me conhece mesmo é o Senhor. Então quem te conhece no profundo, no íntimo, lá naquele lugar secreto que ninguém chega, é Ele. Celebre o que Deus te deu. Fique de pé, por favor. O meu pedido para você, se eu posso te pedir algo, para ser prático com essa palavra, é que você faça um exercício amanhã,
ao acordar, diga assim: Senhor, eu quero extrair do meu dia o melhor. Mesmo se eu passar uma luta, que eu aprenda com ela. Se alguma coisa nesse dia for daquelas de me tirar da paciência, Senhor, usa essa situação para me lapidar, me melhorar. Senhor, mas me ajuda a extrair do meu dia o melhor. Me ajuda a extrair do meu dia o melhor. Nessa parábola que eu li, havia essa primeira turma, que ela se mostrou a turma do interesse. Eles não estavam desfrutando do processo deles. Eles não desfrutaram do dia de trabalho deles. E sabe o que o chefe da família aqui, o dono da vinha, me ensina? Irmãos, também como empresário, eu me coloco no lugar dos primeiros pensando assim, cara, eu como empresário, eu não vou pagar o mesmo para quem está trabalhando 8 horas por dia e para quem está trabalhando 4. Não dá. Isso é meio que o óbvio. Então eu fui tentar entender por que o dono da vinha, cara, foi lá, chamou os caras que começaram de manhã, um que começou meio-dia, um que começou à tarde, um que começou de tardezinha, e ele paga a mesma coisa. Aqui Deus está querendo nos ensinar algo. Que o mais importante não é o tempo de serviço, não é o que você recebe dentro dele, mas é você não passar o dia sem desfrutar. Esses homens só podiam aprender alguma coisa do seu dia, entenda. A Bíblia diz que eles estavam ociosos, numa praça. Então o chefe ia lá, chamava eles, e ele não aguentava ver, não, você não, vamos, tá de tardezinha, mas vai lá. Era como se esse chefe estivesse dizendo assim: não, moço, já está acabando o dia, mas vai lá, faz esse teu dia valer a pena. Desfruta do restinho desse dia. Não, vocês já ficaram ociosos quase o dia todo. Não, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você acordar, ainda dá tempo de você ir lá, ainda dá tempo de você desfrutar e de você receber algo por isso. Porque se tem algo maravilhoso na palavra, é que o nosso Jesus, apesar de já ter se entregado por nós, morrido em nosso lugar, de ter nos entregado tudo que era mais precioso, Ele ainda tem uma série de recompensas pós-salvação, para aqueles que decidem. E não estou falando aqui de teologia da prosperidade, mas de recompensas no Espírito. Irmãos, só aqueles que escolheram desfrutar, participar do processo. Último texto da Bíblia, vou encerrar aqui agora. Se eu não tiver desmarcado, que eu acho que eu desmarquei, que eu quero ler para você. Reis 2:11. Eu já li no início, vou ler agora para nós finalizarmos. E os dias em que Davi reinou sobre Israel. Não, desculpa, não é esse aqui não. Desculpa. É aqui no 5. Ô, irmãos, eu desmarquei. Aleluia. Está por aqui. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Não tô achando não, glória a Deus. Amém. Não achei. Eu desmarquei aqui. Mas é a passagem onde a Bíblia fala que Davi dormiu com seus pais e descansou. Se você se você ler o livro de Reis, 1ª e 2ª Reis, você vai ver a história de todos os reis que passaram por Judá e por Israel. E você vai ver a Bíblia citando que alguns reis morreram, como o rei Jorão. E alguns reis, a Bíblia diz que eles descansaram. E coincidência ou não, os reis que a Bíblia cita que descansaram são os reis que obedeceram e que cumpriram o propósito do Senhor. Assim como Davi, a Bíblia fala que Jorão, ele assume o reinado aos 32 anos e morre aos 40 e é um rei. E ele morreu aos 40 anos. E foi um rei que não deixou saudades, a Bíblia diz exatamente isso. E Jorão não deixou saudades a ninguém. E a Bíblia fala que ele morreu, mas que Davi descansou.
Irmãos, nas nossas muitas tarefas do dia a dia, geralmente a gente fala, eu preciso descansar, eu preciso de uma fuga, de um lugar para descanso, mas eu entendi que não são as tarefas que estão me cansando, é não desfrutar em meio a elas. Não são as tarefas que estão nos cansando, é não desfrutar no meio delas. Feche teus olhos, quero orar por você. Jesus, eu quero te agradecer em primeiro lugar, Jesus. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Oh Deus, obrigado porque o Senhor, além de tanta misericórdia, tanta graça, tanto favor, o Senhor é um Deus que não nos deixa sem direção. O Senhor é um Deus que corrige as rotas quando nós estamos saindo delas. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. E eu oro, Deus, pela tua igreja, por essa casa, Senhor. Eu oro e te clamo, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre nós nessa noite, Deus, um senso de desfrute. Derrama sobre nós uma unção, um óleo, Deus, um renovo, que nos faça enxergar de maneira diferente o nosso dia a dia. Que nos faça enxergar de maneira diferente a nossa rotina, Senhor. Que nos faça enxergar de maneira diferente os afazeres do dia a dia que o Senhor tem nos entregado. Nos faz enxergar as armas que o Senhor tem nos entregado nesse dia a dia. Ô Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, não nos deixe ser reprovados em meio ao processo. Não nos deixe, Senhor, ser reprovados em meio ao processo, Senhor. Senhor, nós queremos aprender tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós queremos, Senhor, estar atentos ao que o Senhor quer fazer. Nós queremos sim ser usados para o Senhor, Senhor, no dia a dia, no supermercado, Senhor, no trabalho, aonde o Teu Espírito nos mover para isso. Em nome de Jesus eu oro por essa casa, oro por aqueles, Deus, que chegaram aqui famintos por um toque do Senhor, e eu peço, Espírito de Deus, faz aquilo que os homens não podem fazer. Eu oro por aqueles que chegaram aqui cansados, Senhor, pedindo socorro. Eu clamo, Espírito de Deus, os visita, Senhor, e que nós, em nome de Jesus, a partir de agora, consigamos encontrar o descanso necessário que precisamos, desfrutando em meio a tudo que o Senhor tem nos entregado. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e abençoo essa casa para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.